necessários para dentro. Primeira coisa. Muito bem. Joia, pessoal. Esperando aqui o Instagram recomendar aí para todo mundo, para o pessoal ir entrando aqui na live. Bom, vocês já sabem, aqui no Tripulantes você encontra conteúdo semanal. Todas as segundas-feiras entrevistamos personalidades do esporte, triatletas, corredores, nadadores, ciclistas, lutadores, entre outros. Compartilhamos aqui suas histórias, suas vitórias. Também ouvimos fisioterapeutas, organizadores, assessorias, sempre trazendo tudo sobre o universo aí que norteia o esporte, né? Não esquece, não custa nada, você que está entrando agora, curtir nossa página no Instagram, que é Adriano Consorte Ultra. Seguir a gente também no Instagram, _pulantes podcast. Segue a gente, comenta, compartilha com seus amigos. E no YouTube, Tripulantes Podcast. É uma página aí que a gente também alimenta com todas as entrevistas que acontecem aqui. A gente coloca lá para quem prefere aí a plataforma YouTube para assistir sobre as nossas entrevistas. Quem perdeu nosso último episódio com a Juliana Inês, psicóloga do esporte, com formação em neurociência e psicologia do esporte e exercício. A importância aí da saúde mental dos atletas que buscam performance em provas de endurance. Isso vindo da Juliana, que é uma mega atleta aí de endurance. Hoje nós estamos encerrando aqui o ano, né? Hoje é o último episódio do Tripulantes de 2025, episódio número 70. E aí a gente vai reiniciar aí no dia 5 de janeiro de 2026, um episódio aí que já está marcado com o meu amigo Érico Azambuja, paraquedista aqui em Boituva. Tá com um projeto novo aí também de levar o pessoal, além de saltar de paraquedas, agora também andar de paraglider. O nome não é paraglider, mas é muito similar ao paraglider. E a gente vai falar sobre isso em janeiro. Então, fiquem aí atentos, que vai ser bem legal. Mais notícias? Deixa eu ver. Eu acho que é só isso. Vamos aqui só esperar dar o nosso horário, que é às 7h30, para a gente começar a live, tá joia? Aproveitando, para quem ainda não é membro do canal Tripulantes, fica o convite para vocês aí. No Instagram a gente também tem um canal onde a gente divulga todas as entrevistas, nossos convidados. Também divulgamos produtos do Tripulantes, como camiseta, corta-vento. E você que adquire um produto do canal Tripulantes, você automaticamente passa a ser membro do canal. E todos os meses aí a gente faz sorteios aos membros do canal. Esse mês aqui, graças aí à parceria com a La Saporita, La Saporita em parceria com o canal Tripulantes, nós vamos ceder um jantar que já foi sorteado, a ganhadora foi a Milka, e em janeiro aí nós vamos ter um jantar à moda La Saporita Planilha do Seco. Então, vocês não perdem por esperar também. Depois a gente vai compartilhar tudo isso a respeito desse jantar, tá bom, pessoal? Vamos lá. Pá, deu certo. Opa, dessa vez foi rápido. Dessa vez o Instagram tá do meu lado. Tá me ouvindo bem, Pepe? Estou ouvindo muito bem. E você, está me ouvindo? Tudo certinho, cara. Deixa eu apresentar, se é que alguém aqui não conhece o Pepe, né? Mas eu vou fazer essa questão de fazer isso. Nosso convidado de hoje desejou, como todo garoto, jogar futebol. Treinou por 8 anos Kung Fu. Em 2013 se mudou para o Rio de Janeiro, o que fez ele ter mais contato com a natureza, quando a escalada ganhou destaque na sua rotina. Inclusive, o levou a conquistar o cume do
Aconcagua. A pandemia chegou, obrigou a retornar para São Paulo e o enclausuramento e a depressão parecia algo inevitável para quem é imperativo. Foi daí que resolveu fazer uma inscrição para o Ironman Full. Com 8 meses de treinamento, boa parte dessa preparação dentro do apartamento, Pepe entregou o Ironman em sua primeira prova de endurance. E parece que isso despertou o instinto adormecido e de lá para cá são muitos os desafios. Ultraman em 2021, pedal de Poá, Rio de Janeiro, ou vice-versa, natação do Leme ao Pontal, o B515, Fodax-Man, Norseman, BR-135, UTMB Chamonix, Ironhead, o I-235, qual se consagrou campeão. E aí que eu coloco um novo ponto da carreira desse atleta. Esse cara descobriu que consegue unir resistência e também... A chave mudou, meus amigos. Recentemente, ele também foi campeão da Extremo Sul Ultramarathon. E em 2025 também se tornou o homem mais rápido a correr em uma esteira manual por 12 horas. Reuniu com outro recorde que ele já tinha, que era de ser a pessoa mais rápida a atravessar o deserto do Salar no Uyuni, 170 quilômetros. Meu convidado, Valmor Giuseppe Fiamoncini, ou Pepe Fiamoncini. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, obrigado, Adriano. Que honra, que apresentação! Você viu? Eu estudei, cara. Pois é, mas ó, ainda faltou algumas coisas. Ultraman da Flórida, o Ultraman do Havaí, o Mundial. Tem umas coisinhas aí. Tem, cara. E tem muita coisa. E aí a gente vai falando aqui no meio do caminho. Cara, é muita coisa mesmo. Inclusive, cara, eu não achei. Eu sei que você já escalou outras montanhas, mas eu não sabia falar o nome. Eu falei, não vou falar aqui, cara. Eu tenho mais de 10 montanhas de 6 mil metros, abaixo de 6 mil tem outras tantas. Tem o dia que eu fiz Rio de Janeiro, São Paulo, pedalando sem parar, 600 quilômetros. Leme Pontal, você falou, Leme Pontal? Falei, cara. Cara, deixa eu te perguntar, quando você está em um lugar que não é evento de corrida, você gosta de falar que as pessoas cheguem e falem sobre o esporte com você ou não? Eu adoro, adoro. É o meu lugar, né? Meu lugar é no esporte. Eu sempre gostei de esporte. Até antes, eu queria ser jogador de futebol, né? Como você comentou. Aí fui pro Kung Fu. Aí no Kung Fu que realmente me despertou, sabe? O desafio, o momento de você se descobrir. E aí eu sempre gostei disso. Só que aí veio a pandemia, me vi de novo parado, né? Sedentário. E aí eu comecei a segunda fase da minha vida, que eu digo assim, né? Então, Sim. sempre gosto de... Esse é meu momento, sabe? Igual quando as pessoas gostam de ir pro bar beber, e aquele é o momento das pessoas. O esporte, a conversa de esporte, tá nos eventos, mesmo não correndo, por exemplo, é o meu momento, é meu espaço, eu adoro. Eu te perguntei isso porque, cara, hoje eu vou ser exatamente esse cara, que você conhece lá em algum ambiente e o cara vem despejando assim, um monte de pergunta que quer saber de tudo ao mesmo tempo, cara. Cara, a minha primeira pergunta, tudo que eu vou te perguntar aqui é uma curiosidade minha e eu espero sanar aí as curiosidades do pessoal que tá nos assistindo. Na sua opinião, a sua jornada aí do Ultra Endurance, ela começou quando você conquistou o cume no Aconcagua ou quando você experimentou o seu primeiro Ironman? Isso eu estou falando nesses dois casos aí. Não sei se foi outro também que eu não citei aqui, né? Bom, assim, o Aconcagua, ele veio há 12, 13 anos atrás, tá? E o Ironman foi há pouco, foi 5 anos atrás, é mais recente, né? 4, Uhum. 5 anos. Então, assim, desde o Kung Fu, eu me descobri a querer achar meu autoconhecimento através do esporte. Eu sabia do que eu era capaz e sempre era curioso de perguntar, será que eu consigo mais um pouco? Será que eu vou além disso? Será que eu estou com muito medo? Será que estou com muito cansaço? E no Aconcagua eu me deparei com várias situações dessa. Só que não era muito endurance. Não é um esporte de resistência. É outro estímulo do Ironman. É mochila nas costas, pesada, é subida, muito tempo exposto em temperaturas baixas. Então é outro tipo de... Você só anda devagar, devagar, devagar. E enquanto que o endurance mesmo de Ironman, de Ultraman, é uma coisa até mais... você se sente mais seguro, porque você tem hospital perto, você tem resgate perto se você passar mal, tiver uma dor de barriga. Na montanha, não. Então é uma coisa muito mais psicológica.
E aí eu descobri a partir do Ironman mesmo o meu viés pro Endurance, sabe? Que é onde eu consigo me dedicar mais afinco, sabe? No Brasil a gente não tem alta montanha, então sempre se é necessário você ou treinar adaptado, então com mochila nas costas numa academia, ou você ter que viajar para outro país para fazer montanha. Essa é a nossa realidade. Ou fazer as montanhas tropicais aqui que não são altas, né? Os trekkings que a gente fala. Daí muda bastante, né? Então, assim, se tratando de preparação, tempo, dedicação, tempo de prova, que exigiu mais, na sua opinião, foi o Ironman, não foi tanto a montanha. São coisas diferentes, como você falou, né? Eu treinava diferente, mas assim, basicamente você precisa estar aberto ao perrengue, literalmente, a Esse ser não tem atleta. jeito. Eu corria, fazia cardio, fazia musculação, mas o estímulo é completamente diferente. Legal. O que fez daí você automaticamente dobrar sua meta logo em seguida depois do Ironman, né? Que na verdade não foi o Ironman, foi o Capixaba de Ferro, né? Foi só a distância do Ironman, né? O que fez você dobrar aí, mais que dobrar, ir para o Ultraman, depois de ter concluído? Foi a sensação que você podia ir além, que você já sentiu ali na ocasião? Foi algum comentário daqueles que você escuta e faz um bem danado para a gente e enche a gente de gás, né? Ou foi um sentimento mesmo que o Endurance era para você, cara? É, cara, foi assim, essa minha curiosidade de descobrir do que eu sou capaz veio muito à tona com o Iron Man. Porque eu me vi numa situação em que eu passei muito perrengue, muito sol, muita insegurança do tipo, será que eu vou completar? Eu larguei com uma roupa de borracha do número menor, mais apertada, e aí quando eu saí da água eu tava cheio de cãibra, eu falei, como é que eu resolvo isso, sabe? Então, aquela sensação de superar, de por horas e horas me superando, sabe, enfrentando aqueles desafios, me fez perceber, cara, eu ainda consigo mais, sabe? Só que eu não sabia o que que era mais depois do Iron Man, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, pra mim, fazer uma maratona, 42 quilômetros, era o auge da capacidade humana. E aí o meu amigo falou, Pepe, existe um Iron Man, que as pessoas fazem uma maratona depois. Aí eu falei, cara, interessante isso, né? Os caras são foda. Aí isso me motivou a fazer. Só que quando eu acabei, eu falei, meu, e agora? Fiz em 8 meses o Iron Man, né? Aí eu falei, e agora? O que que tem? Eu tô treinando tanto, sabe? Me dedicando, gostando de treinar, gostando do estilo de vida. O que que vem agora? Aí eu perguntei pro meu treinador, e meu treinador, ele é Ultraman também, ele é ultramaratonista. E ele me falou, Pepe, existe o Ultraman, que é mais do que o dobro. Aí eu falei, como é que é isso? Aí, na hora, eu entrei nos sites do Ultraman, vi qual que era a próxima prova, e era o Ultraman da Flórida. Aí eu, na hora, me inscrevi, não tinha, menor condição de fazer, mas simplesmente a minha vontade de me preparar, de evoluir e de saber do que eu era capaz foi mais forte. Então, com a inscrição feita, eu falei, pronto, agora tem que treinar. Agora tem que me dedicar. E aí foi isso, uma coisa atrás da outra. Foi o Ironman, foi o Ultraman, depois foi o Everest, que é o desafio de fazer a altimetria do Everest pedalando. Então foi a primeira vez foi 23 horas, a segunda foi 27 horas. Então, isso foi me descobrindo, sabe? E aí as pessoas me perguntam hoje, quanto tempo você demora, você treinou para fazer uma prova de 220, 240 quilômetros? Eu falo, bom, desde que eu comecei a treinar, né? Porque uma coisa vai evoluindo. Você não treina para uma prova de 240. Você vai fazer uma prova de 100, você vai fazer uma prova de 150, de 180, de 200, e assim vai. Então, eu venho treinando sem parar há muitos anos, né? Há Sim, ou 5, pelo seja, não menos. parou em nenhum momento, só foi agregando mais treino ali, né? E sempre com essa curiosidade do, pô, o que que eu sou capaz? Vou até onde? Eu acho que eu consigo mais um pouco, sabe? Vai indo, vai evoluindo. E esse compromisso de se inscrever é muito legal também, né? Porque daí você fica enxergando aquilo lá na frente como uma meta e te mantém super motivado também, né? Total, e eu acho que é aquela coisa, né? A pessoa fala, vou começar a treinar na academia. Só que ela não se compromete. E a inscrição é um meio de você se comprometer, sabe? Às vezes a pessoa precisa desse incentivo, do comprometimento financeiro para falar, pronto, agora sim. Tem outras pessoas que já. O porquê, né? Eu sempre falo isso em palestras, essas coisas. Que o seu porquê tem que ser muito forte, mais forte do que suas desculpas.
Porque senão você vai ficar pelo caminho, sua desculpa vai se superar, falar, eu vou comer uma pizza hoje. Não, mas seu porquê é emagrecer, por quê? Porque você tem problema no coração, digamos assim, você tem diabetes, então o seu porquê precisa ser muito mais forte. E eu sempre tive porquês muito fortes. Então eu sempre consegui, hoje eu falo isso, que todos os desafios que eu me propus a fazer, eu consegui completar. Eu não gosto de manter isso, porque isso infla um pouco o ego e você pode ultrapassar o limite ali da segurança. Mas eu sou muito feliz em falar isso porque eu consigo gerenciar todos os riscos, todas as preocupações, todos os problemas que podem acontecer e consigo superar isso com humildade. Eu não chego falando, vou tirar de letra essa prova, não. É sempre um desafio grande que eu me proponho a fazer e isso me deixa em estado de alerta, em estado de atenção a tudo. Então eu consigo fazer tudo que eu me proponho a fazer. Isso, eu sou bem feliz quanto a isso. Depois eu vou entrar num ponto aí bacana sobre esse assunto aí mesmo, que eu peguei um gancho lá com a tua live, com a tua podcast que você fez com o Michel. Depois eu vou entrar nesse assunto também. Cara, é legal o triatlo, que a gente consegue brincar bastante com as modalidades. O triatlo foi feito para quem é imperativo, que eu não tenho dúvida que você deve se enquadrar nesse imperativo, né? Você disse no podcast que se decidiu a dedicar à travessia do Leme ao Pontal, primeiro porque era um desafio que estava ali na sua frente e segundo porque você tinha feito uma cirurgia no pulso e nadar naquele momento parecia ser o melhor a fazer, eu acho que o que mais cabia ali no momento, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara, porque o triatlo eu também vejo dessa forma, cara. Você machuca aqui, tem uma outra saída por ali, né? Pô, isso foi bem engraçado, porque olha só, quando eu comecei a treinar e a treinar afinco, eu sempre recebi muito feedback das pessoas falando, Pepe, poxa, eu acordo de manhã cedo, você já treinou 60 quilômetros de bike, já correu 15, sabe? Isso me motiva. Aí eu comecei a receber muito feedback. Eu falei, cara, que legal isso, né? O esporte impactando outras vidas, não só a minha, né? E aí eu desenvolvi um projeto que era fazer o triatlon do bem, fazer as 3 modalidades em distâncias ultras e sempre com uma causa social por trás. Então o primeiro foi de Porto Alegre ao Rio de Janeiro pedalando, os 3.600 quilômetros. Então usei das minhas pernas para ajudar pessoas que não conseguem usar as pernas, então paraplégicos, tetraplégicos, né? Então fiz uma arrecadação de fundos para uma instituição que ajuda essas pessoas com deficiência física. Aí a segunda foi o Leme Pontal, o Golfinhos da Baixada, que ajuda crianças carentes, né? Então o Leme Pontal, 36 quilômetros. E por último era o Próximo Passo, o projeto Próximo Passo, que era cruzar o Salário do Uyuni e o deserto. 170 quilômetros, batendo recorde mundial. E também ajudei uma ONG do Rio de Janeiro que coloca cadeirantes em corridas de rua. Então, um esporte que deveria ser unitário se torna uma experiência coletiva, né? As pessoas se juntam para fazer a pessoa correr junto no triciclo, né? Empurrando. Então, deu certinho fazer o triatlon do bem. E o Leme Pontal foi legal, porque eu me machuquei. Uma menina na contramão de bicicleta se chocou comigo e eu acabei voando, quebrei o escafoide, que é um ossinho aqui do punho. E aí eu não podia mais correr, porque o primeiro local quando você tropeça, que você coloca é a mão. Eu falei, bom, então beleza. E também eu não tive a mobilidade do punho para pedalar, apertar freio, sabe, o tônus de frear. E aí eu fui para natação. E na natação, justamente, falei, pronto, é agora o momento, já que não consigo pedalar, fazer grandes distâncias, não consigo correr, eu vou nadar. E aí eu achei esse desafio, fazer Leme Pontal. Falei, putz, que legal. Porque antes eu tinha outras ideias, eu queria fazer as ilhas do Rio de Janeiro, nadando, e de volta, e de volta. Tem algumas ilhas ali no Rio, e dá pra você fazer isso. Aí eu falei, bom, o que tem de desafiador, né? Realmente, de, putz, o que eu sou capaz, né? E aí me inscrevi para fazer o Leme Pontal. Tive 4 meses para treinar da inscrição até o dia da natação. E eu quis fazer justamente com 31 anos, porque eu ia ser o mais jovem a ter feito essa travessia. E eu consegui. Então, juntou o útil ao agradável, aproveitei o momento. Então, em vez de ficar pensando no copo vazio, né? Puxa, me machuquei, quebrei o escafoide, e agora, né? Pronto, reverberei pro lado da natação, treinei afinco e consegui fazer o Leme Pontal nadando. Então, Você mais uma se coisa tornou legal. mais jovem, né? Na ocasião, você se tornou mais jovem, né? Acho que se durou por uns 2 anos e pouquinho, mas hoje já tem gente mais jovem que fez, com 28, se eu não me engano, 27.
Então, na época, eu era o mais jovem a ter feito a travessia. Ô Pepe, esse desafio aí que você fez de 3.600 km de bike, né? É isso, né? Isso. Cara, deixa eu te perguntar, quantas vezes furou teu pneu, cara? Ou você não furou o pneu, bicho? Não, foram várias vezes, várias, dezenas de vezes. E ainda é engraçado que eu peguei uma bicicleta emprestada da área de eventos da Decathlon. A Decathlon emprestou uma bicicleta e eu fui passando nas Decathlons da cidade para fazer o merchan deles, né? Só que a bicicleta era uma mountain bike aro 27,5. Não era nem Uhum. 26, nem 29. Isso, e não tinha Putz, nada para 27,5. Não tinha pneu, né? Não tinha câmara. Era o maior terror. No final das contas, eu acabei levando um pneu extra durante vários quilômetros comigo. Mas de furar pneu, furava muito. Porque na estrada fica aqueles resquícios de pneu de caminhão, que é sim. O um. cabelinho do Robocop, a gente fala. Isso, exatamente, esses ferrinhos. E aí entrava isso, furava vários, vários. Meu Deus do céu, como que você lida com isso, cara? É uma curiosidade, cara, que eu fico muito puto, cara. Às vezes eu procuro treinar no rolo pra mim não ter que passar por isso, cara. Mas aí, assim, de certa forma, você tem que levar justamente pelo lado positivo, né? Furou, beleza, é um momento de descanso, sabe? Que você vai Aham. parar ali, vai ter 5, 10 minutos. O chato é quando você troca e 2 quilômetros para frente fura de novo. Você O esqueceu mesmo, de né? tirar, né? Não, isso aí eu concordo que é o ó. Mas assim, tem que. O desafio é aquele, então você tem que enfrentar aquilo, né? Não ficar chateado. Eu tenho câmera, tenho remendo aqui, vou que vou, sabe? Segue o jogo, né? É. Cara, eu vou pular agora pro Fodax-Man, que daí Aham. te deu a vaga pro Norseman. Uhum. Por que que eu tô falando isso? Eu queria que você falasse, na verdade, sobre os seus desafios com temperaturas baixíssimas. Até chegar ao Ironhead, com temperaturas de menos 40 graus, os riscos envolvidos. Eu queria que você falasse sobre a sua experiência. Você já conhecia o Frostbite por causa da sua experiência em escalada ou não? Você foi tomar conhecimento disso quando você entrou nesse universo de ultra trail aí? Como que foi isso aí, cara? Eu, particularmente, passei a entender o que era isso vendo aí suas lives e seus comentários a respeito disso, cara. Assim, eu já tinha contato com o frio, né? Com a neve e tal. Agora, eu nunca tinha praticado atividade na neve, sabe? Na correr, por exemplo. Então, para mim era muito novo, assim, qual tênis usar, qual roupa eu ia me agasalhar ou ia suar. Então, foi muito no feeling do Norseman, porque quando eu fui pro Ironhead, né? Uhum. E aí é engraçado porque a gente vai aprendendo essas coisas, né? Então, por exemplo, um dia de frio aqui em São Paulo, eu saía com um certo tipo de roupa. E aí, durante o treino, não dava 2 quilômetros, já tirava tudo, suando. E aí, se eu diminuísse o ritmo, esse suor, ele começava a ficar com frio, então eu tinha que voltar a correr rápido. Então eu fui me descobrindo e sempre tendo esses insights. Poxa, legal, é bom saber me conhecer sobre isso, né, no frio, né? E aí veio o Fodax Man, uma prova muito dura, muito quente, foi extremamente quente, eu realmente acho que foi uma das provas que eu mais sofri com o calor. E aí me classifiquei para o Norseman, e o Norseman era o contrário, né? Era justamente no frio, lá é estação de esqui, e a subida, assim, é montanha que você sobe pedalando, é muita subida, sabe? E aí eu lembro que eu me agasalhei inteiro, levei uma jersey no bolso, um corta-vento no bolso, né, para colocar caso sentisse frio, e saí da água todo agasalhado. Eu nadei, a água dava para sentir antes, e aí eu via o pessoal com touca de neoprene, luva, bota, e eu não tenho essas coisas, né? Não tem no Brasil para vender uma bota de neoprene para natação, sabe? Tem para mergulho, mas não é a mesma coisa. Uhum. E aí eu olhando o pessoal morrendo de frio, eu falei, meu, eu tenho que superar isso nadando rápido para me aquecer, né? Aí deu certo. E galera com duas toucas, sabe? Para não perder calor aqui. E aí quando saí da água, eu fiquei, assim, não sabia quanto que frio eu ia encarar. Então eu me cobri inteiro. Mas não deu outra. A hora que sai para pedalar, já encara uma baita de uma pirambeira que eu comecei a tirar tudo, morrendo de calor, sabe? E lá eu sofri bastante com muito frio e vento, né? Porque a bike, como é estação de esqui, você sobe devagar, fazendo força. E na descida,
É descida de 65 quilômetros por hora, com vento, com frio. Você não pedala e fica a 65 quilômetros por hora, o vento frio. Então você fica com muito. Eu tava de meia de compressão até a canela e a bermuda do joelho para cima. Meu joelho congelou, acredita? Era a única parte de fora que congelou era Ficou o joelho. bom. Aí eu, depois para voltar a pedalar, sabe, empurrar o pedal para baixo, fazia força, viu? E aí veio a ideia de fazer o Aerohead, que é puxando um trenó, 220 quilômetros, autossuficiente, né? Então, nesses 220 quilômetros tem 4 pontos de apoio que você pode repor as coisas, água, drop bag. Um desses pontos de apoio é um posto de gasolina, então tem uma estrutura mais ou menos ali de aquecimento e tal. E aí foi quando eu comecei a ter os insights do tipo, putz, será que eu aguento correr nesse frio? Quanto que eu aguento correr? Será que eu coloco mais roupa, menos roupa? Será que eu vou suar, não vou suar? Cheguei a comprar um tênis, que todo mundo me colocava medo, falando, Pepe, você vai congelar os pés. Comprei o tênis impermeável, não sei das quantas, que não tinha no Brasil. Fui lá, comprei o tênis e acabei não usando. Porque eu tava com calor no pé, na verdade. Meu pé tava suando em vez de ficar com frio. Então eu queria colocar coisas mais leves. Aí todo mundo, meia de lã de merino. As meias eu só usei porque as que eu já tava molhada de suor. Mas eu queria mais finas, sabe? Porque eu tava com calor. Então é legal ir se descobrindo, sabe? E não ir na onda dos outros, do que os outros falam. É legal você se descobrir. Isso é meu mantra, assim, sabe? Que se eu não tenho uma tatuagem, mas se eu tivesse uma, eu escreveria que você supera qualquer desafio através do autoconhecimento. Então, se você se conhece muito bem, você consegue tirar de letra qualquer desafio. E é isso, eu estou no meu autoconhecimento a todo momento. Todo momento que eu saio, que eu treino, eu fico pensando, refletindo como que eu posso evoluir naquilo. E tem dado certo. E é infinito, né? O conhecimento, toda prova você aprende alguma coisa nova, né? Com certeza. No frio, na chuva, sem comida, com comida, passando mal, não passando mal, com apoio, sem apoio, mochila nas costas ou não, diferentes terrenos, tudo você aprende. Cara, assim, você é um cara constante em provas de longa distância, e assim, as provas de longa distância elas têm duas vertentes, né? Ou elas te cobram o preço da lesão, ou te entregam um benefício aí da conquista por você se manter constante, né? É claro, quando você não se lesiona e consegue manter por um bom tempo ali aquela periodicidade, aquela constância, os resultados acabam vindo, né? E, cara, as últimas provas que você vem participando têm mostrado isso. Você foi aí campeão da UAI e agora também da Extremo Sul, né? Uhum. Você está gostando disso, né? Isso é inevitável, né, cara? Como que é conseguir manter agora o seu planejamento, que eu sei que você é um cara super planejado a longo prazo, com esses fatores se alterando? Porque eu falo por mim também. Às vezes a gente, poxa, cara, que vontade de fazer aquela prova, mas será que encaixa aqui no meio? Primeiro que você deixa o teu treinador doido, né? E segundo, como é que você lida com essa vontade, né, de acabar incluindo coisas no meio do caminho aí que não estavam planejadas, né? Pois é, eu sempre digo que a gente tem mais provas do que data, né? Porque a gente quer fazer tanta coisa, tem tanta coisa legal e cada vez uma mais afiadora. Aí uma vai com os amigos, outra vai para curtir, outra vai para superar. Então, a própria Y, né? Você faz a Y de um lado, depois faz a Y voltando, reverse. Então, tem tanta prova, tem tanta coisa legal. E meu treinador fica de cabelo em pé mesmo. Né? Eu digo que eu sou contra toda a literatura de ultramaratona que ele aprendeu na faculdade. Eu sou contra, porque falar, era uma maratona por ano bem feita. A gente faz 5 ultras por ano, sabe? Tudo errado, né? Mas eu agora eu tenho. Eu digo que eu profissionalizei, né, o esporte mesmo, né, a vida de atleta. Então hoje eu levo muito mais afinco. Antes era me superar,
Mas hoje eu digo que, bom, eu vivo do esporte, eu vivo para mostrar, incentivar isso para as pessoas. Então eu tenho que, de certa forma, engajar com isso e ter resultado na medida que eu possa. Enquanto eu tiver enquanto eu for jovem, eu quero me descobrir mais e mais, né? Porque depois de 60 anos de idade eu não vou conseguir desempenhar o que eu consigo, sabe? Então, hoje eu já tenho preparador físico, tenho meu treinador, tenho nutricionista, fisioterapeuta, duas academias, médico do esporte. Então, hoje eu tenho um time bem completo para me manter saudável, né? Mas, assim, eu já me machuquei antes, bastante. Fascite plantar, tendinite, nossa, assim, uma lesãozinha, um estiramento ali. E aí eu acho que hoje eu já estou muito ciente do meu corpo, da capacidade dele, e eu acabo não me machucando tanto. Hoje eu estou só com o tendão de Aquiles ali, o tendão do calcâneo. Ele está um pouco magoado, porque realmente é muita prova, é muito impacto, né? Muita exigência. Mas já estou tratando. E assim, eu sei se descobrindo sua capacidade, não pular etapas como eu pulei, eu digo isso, mas eu me machuquei e sabia da minha capacidade, mas tem muita gente que pula etapa, então já quer começar a correr hoje, já quer comprar um tênis de placa, relógio e se inscrever na maratona, sabe? Fazer as Six Majors. Aí eu falo, cara, aproveita a vida de corredor, né? Não precisa se lesionar logo agora, você vai se frustrar, vai evoluir de distância, vai se machucar e vai odiar a corrida depois. Então não pule etapas, aproveite o processo e que aí isso vai dar vida longa, né? Vai dar vida longa e prazerosa no mundo de corrida, né? E agora, você falou das duas provas, né? As duas últimas provas que eu ganhei, né? Foram as duas últimas, literalmente, assim, foi a Y, depois agora a Extremo Sul, e logo agora em janeiro eu vou fazer a BR-135, mas eu não quero chegar com esse pensamento de que o Pepe é favorito, porque mesmo mantendo essa constância, meu passinho lá, devagar, devagar e sempre, a prova é muito dura, e em ultramaratona acontece tudo. Tudo pode acontecer, pode ter, se torcer o pé, pode ter dor de barriga, pode ter insolação, pode uma picada de mosquito, pode faltar água, tudo pode acontecer. Então ninguém é favorito. Tem as pessoas que com resultado já, então, por exemplo, vai ter o Jandosa, que é meu. Cara, o que falar do cara? O cara é acho que se não o maior ultramaratonista brasileiro. Vai O ter cara é um ciborgue. Vai ter a campeã da minha edição, que eu fiz em 2024, vai estar lá também, a Edith. Cara, vai ter a Zilma, que tem 30 anos de carreira na ultramaratona. Então, assim, eu não gosto de chegar com esse favoritismo, mas eu gostei da sensação de ganhar, sabe? É legal. É Você legal, tem né? conhecimento, sabe? As pessoas torcendo por você e você vai lá e entrega, sabe? Poxa, isso é muito bom, cara. É muito bom. Eu acompanhei aí as duas últimas provas aí, e cara, que tempasso que você fez, né, cara? Não foi um negócio, vamos dizer assim, pô, foi uma oportunidade. Não, cara, você fez por merecer, você fez um puta de um tempo aí nas duas provas, foi tempasso mesmo, cara. Uhum. Tem um assunto aqui que eu sempre muito legal e eu gosto de falar, que rende muita risada, cara. Uhum. Vamos falar aqui. Você, palavras suas, a única forma de alucinar sem usar drogas ilícitas. Eu queria falar sobre alucinações em provas, cara. Bora. Cara. Me conta aí, cara, quais você já teve e quais provas foram essas alucinações aí, cara? Ó, pra você que tá assistindo a gente, a forma mais barata de você ficar doidão é fazer uma ultramaratona que vara à noite, viu? E se não der brisa na primeira noite, continua, porque a segunda noite acordada Com é mais certeza. legal. A Adriana, a primeira vez que eu alucinei foi fazendo Everest, às 23 horas, né? Que eu comecei de madrugada e fui para outra madrugada. E nesse dia, eu tava de noite no meio da floresta da Tijuca, Pô, de bike é mais perigoso ainda, né, bicho? pois é, e Era subindo e bike? descida. Era Era bike. bike. É. E aí você subia devagarzinho, pedalando, fazendo força, e descia a milhão, né? Porque a descida. E Uhum. aí, e aí eu comecei a ver umas caixas no meio do. E assim, deserto, né? Ali é a vista chinesa.
Não passa ninguém, ainda mais à noite, de madrugada. Aí eu comecei a ver umas caixas de papelão. Aí eu falei, ué, o que que tá essa caixa? E desviava da caixa. Aí, oxe, outra caixa na frente. Falei, cara, quem que passou aqui pra deixar uma caixa? 2 horas antes não tinha isso. E aí eu comecei a ver o mar. Só que o mar não dava pra ver daí, porque você está realmente no meio da floresta, a Copa das Árvores está lá pra cima. Aí eu comecei a ver o mar. Aí eu falei, caramba, será Aí eu piscava assim, mexendo no olho, eu continuava vendo o mar. Eu falei, que loucura, gente. Olha minha mente me pregando uma peça. Tô alucinando, que legal. E tirava onda com isso. E aí depois eu comecei a ver gente, ver animal. Animal era de verdade, porque os olhos brilhavam, né? Você colocava a lanterna, o olhinho do bicho brilhava. Agora eu comecei a ver gente encostada no poste, encostada na árvore. E aí era legal porque eu via a pessoa de longe, e eu ia chegando perto e a pessoa simplesmente era um galho de árvore. Aí eu falei, olha minha mente me pregando uma peça, que coisa doida, né? E aí eu comecei a entrar mais nesse mundo, sabendo quando eu estava alucinando e brincando com isso. E não entrando na onda, porque tem muita gente que entra na onda e, meu, se perde, assim. Inclusive, na Arrowhead, por exemplo, eu vi uma pessoa alucinando e ela tava... Porque lá você fica isolado de todo mundo, não tem um animal, só é você, a neve e o vento. Não tem animal que sobrevive ali do lado de fora, sabe? E aí essa pessoa, ela tava indo na contramão, porque ela achou que ela estava indo no caminho certo e voltando, até que ela achou outro corredor, e o corredor falou com ela, você está no caminho errado, é para lá. Aí ela falou, não, você que está errado, o caminho é para lá. Aí um ficou discutindo com o outro, e aí ela continuou ao contrário, até que veio a equipe de segurança de snowmobile e colocou ela no caminho certo, com frostbite, foi um negócio bem feio, assim. Tem gente também que vê capela no meio, vê santo. Assim, o máximo que eu já vi foi carro de Fórmula 1. Eu vi muito. Eu fiz o TMB de Chamonix, né? O Mundial lá de trilha. Foi em 42 horas. Aí a segunda noite eu vi uma caixa de água no meio da floresta. Essa caixa de água de laje, sabe? Sim, sim, Uma sim. caixa de água. Eu via muitos rostos, muito, muito. Todo lugar que eu olhava tinha rosto, gente me olhando. E eu brincava com isso. Falava, caraca, tô vendo rosto, tô vendo rosto, tô vendo rosto, tô vendo rosto na árvore, no chão, nas pedras, tudo. Carro de Fórmula 1, eu vi o Tupac uma vez, eu vi o cara do Ku Como Klux Klan. será que sai isso, né, cara? Pois é, eu acho que é uma mistura do seu subconsciente, cansaço e os seus reflexos, né? Então, até o seu cérebro processar uma imagem que ele vê, e, com influência do subconsciente, ele processa uma imagem completamente distorcida. Até que você chega perto e fala, poxa, não, não é, era uma árvore, era um poste, era outra Uhum. coisa, sabe? É Eu muito perguntei doido. pro Pedrinho Sanfarini esses dias, né? Você deve conhecer o Pedrinho também, o Pedro Sanfarini. Uhum. Ele disse que viu o carro que estava de apoio na BR, na UAI, na verdade, com ele. Ele disse que viu o carro passando por cima dele assim e indo pro outro lado, assim. Caramba. E tu já chegou a alucinar assim? Já, já. O meu, cara, o meu foi muito doido, porque quando eu alucinei, o carro de apoio também estava perto de mim. Eu estava num terrão assim, e lá na UAI, né? E a hora que eu passei, eu senti que alguma coisa tinha me levantado para cima, assim, me jogado para cima. E claramente para mim, sabe quando a Sabesp quebra o chão e aí vem alguém e bota aquelas placonas de alumínio assim, só para tampar o buraco? Uhum. Aquilo lá, ela não é tão grossa, né? Então você faz um peso assim nela, ela amassa para baixo, né? E aí ela, quando você tira um pé, ela te joga para cima. Eu não sei porque eu tive aquela sensação no meio do nada lá que estava me jogando para cima. Mas igual você, eu tirava sarro disso, entendeu? Eu Aham. sabia que era um negócio meio maluco e eu dava risada daquilo também. Nossa, Mas que é muito doideira. doideira, cara. É muita E história maluca, ver, né? ver o King Kong, jacaré, essas coisas nas folhas era o tempo todo. Isso aí é. Cara, é muito engraçado. Eu fui no 100 do PES recentemente e eu tava com um staff que, num percurso lá que era mais complicado, ele desceu do carro e tava correndo comigo, né? Só que ele tava zero bala, assim, né? Então ele tava coerente. Eu não, mas ele tava. E aí eu tava passando assim, eu falo, cara, eu tô vendo uma capivara em cima da árvore. Daí
Daí ele olhou para mim assim, cara, mas tem uma capivara em cima da árvore. Não, cara, você tá zoando, não tem uma capivara em cima da árvore. Tem, cara, tô te falando que tem. E beleza, nós fomos embora, não fomos ver se tinha ou não tinha. Aí eu cheguei no próximo ponto de apoio, perguntei para os caras se alguém tinha visto. Os caras, todo mundo confirmou que tinha visto, né? E aí chegou depois isso, mais duas pessoas, e a gente perguntou: vocês viram a capivara em cima da árvore? É um ursinho de pelúcia que os caras colocou para sacanear. Eu falei, puta merda, velho. Sacanagem, né? Ah. Ó, agora você me fez lembrar, na Ironhead, os caras fizeram isso também. Chegando no PC, eles começavam a colocar negócio de fox, né? De raposa. Raposa. Umas coisas de raposa no meio do mato, no mato, né? Aquelas árvores secas, né? No meio Uhum. dessas árvores secas. Então, quando você passava, e era de metal, quando você passava assim, o negócio brilhava. E no formato da raposa. Isso, nossa, aí dava medo. Mas você não sabe se é verdade, se é você que está alucinando, você não É, sabe nada, bicho. Só é. vai, né? Só vai. Que doideira. Então é de propósito essa capivara mesmo. Agora você acabou de me convencer que foi sacanagem mesmo, cara. Cara, eu assisti uma live sua que você disse que estava meio deprimido naquele momento ali de pandemia e a gente não podia colocar a cara para fora de casa, né? Não podia se reunir com as pessoas, sem academia, sem nada. E depois você voltou a ficar deprimido no pós-prova no Chamonix. Eu queria que você falasse sobre isso e como foi o seu trabalho mental para sair dessa vibe e voltar para os desafios que te motivam. Você acredita que agora não cai mais nessa cilada? Eu me recordo até da psicóloga falando que nós temos que ver as coisas como ciclos, né? Que tem começo, meio e fim. Você vê dessa forma agora mais claramente também? Cara, que bacana tu tocar nesse assunto, porque as pessoas olham pra gente e falam, o cara é automotivado 100% do tempo, né? Então, quando a gente se expõe a essa fraqueza, né? Essa depressão pós-prova, a depressão com a vida mesmo, essa mudança de paradigma, as pessoas olham pra gente e falam, poxa, o cara é real, sabe? E, cara, a gente é real, a gente sofre, tem dor, tem família, tem namorada, tem compromisso, tem tudo que pode dar errado também na vida de um atleta, né? Como uma pessoa normal. E aí aconteceu muito forte comigo depois de Chamonix, porque eu sempre levei o esporte como minha paixão. E aí, quando acabou Chamonix, eu comecei a ver, beleza, minha paixão, mas cara, eu preciso. Aí veio a fase da vida que eu tava passando, sabe? Todos os Uhum. meus desafios, ok, que eu tinha planejado, consegui realizar, sabe, já estava consciente da minha capacidade, do que eu conseguia fazer mais, do que eu conseguia fazer de menos, do que eu podia melhorar. Só que eu pensei, cara, eu tô com 30 e poucos anos, eu preciso começar a pensar em ter família, a pensar nessa questão da família, em ter recursos para ter filhos, para viajar, montar empresa, sabe, a realizar outras coisas que eu queria realizar na minha vida. E aí eu comecei a pensar, falar, será que eu estou indo nesse caminho? E naquele momento eu estava indo só pro esporte, eu estava abandonando todos os outros lados da minha vida só para focar em uma coisa, que era minha paixão, minha vida no esporte, sabe, meus desafios. E eu falei, cara, meu momento, ok, é esse, mas eu já superei tudo que eu superei, todos os meus traumas nas corridas que a gente reflete, que a gente se encontra, e agora eu preciso focar em outras coisas. E o que, que eu estou fazendo para focar em outras coisas? E aí veio esse pensamento, cara, beleza, acabou, e realmente existe um vácuo, né? E você vem treinando forte, se dedicando, abdicando de muitas coisas para o dia da prova. Aí chega na prova, aquela uma semaninha antes, você tem um hiato ali também que você não faz grandes volumes, grandes treinos intensos, então você fica, e agora? Tenho tempo, sabe? Eu tenho tempo para fazer outras coisas, o que aconteceu? E aí você faz a prova, é o auge, a cereja do bolo, aquela coisa máxima, e de repente, bum, a montanha-russa desce de novo e você fica naquele ato do tipo, não posso treinar porque estou de pós-prova. Numa prova longa, eu estou machucado, cheio de bolha. E aí você que estava num ritmo intenso, você se vê parado de novo, na cama, com tempo, Formando, né?
sabe? E aí o que era você ser super-herói, porra, pedalo, corro no mesmo dia, treino 15, 20 horas por semana, e agora eu tô aqui, não posso fazer, quais meus próximos objetivos, com lesão, sem lesão, com dor, sabe? E aí vem tudo isso e você fala, e agora, né? E aí veio essa depressão pós-prova natural da prova, juntamente com esse meu paradigma da vida. E agora? Será que eu vou querer ser esportista, atleta com 30 anos, atleta profissional, sabe? Uhum. Ou só como esporte, só como diversão. Então veio muito isso. E aí o que aconteceu? Eu já sabia mais ou menos o que eu estava passando e que isso seria um ciclo que eu poderia passar. E realmente passou, realmente dá tempo ao tempo. E você se redescobrir no esporte. Eu não estava com vontade de voltar a treinar, sabe? Só que ao mesmo tempo, pensa, tijolinho por tijolinho, todo dia você lá treinando, evoluindo, crescendo, construindo seu grande castelo, a sua grande fortaleza. E de repente você desiste disso? Não. Uhum. Pô, você se dedicou, você investiu, suplemento, nutrição, profissionais em volta disso, porque é uma coisa maior. Então você pode tirar o pé do acelerador e falar, poxa, beleza, isso faz parte da minha vida, mas não é a única coisa da minha vida. E aí eu comecei a amadurecer esse pensamento, falar, poxa, realmente, eu tenho que focar em outras coisas da minha vida, esse momento vai passar, então vou unir as duas coisas e dar prosseguimento, porque eu não posso ficar aqui, né, chorando as pitangas, mas trazer para a realidade, isso que todo mundo passa, todo atleta passa por isso, né? Então, seja uma maratona, seja uma ultramaratona, seja um Ironman, um Ultraman, ou seja simplesmente um acidente, um nascimento de um filho, que você vai mudar de paradigma, né? Vai mudar seu momento, sua vibe, né? É. Então, eu passei por isso e aconselho, assim, quem tiver necessidade de procurar profissional, procurem, que ajuda, converse com os amigos, porque realmente os dois lados são bons, que eu vou falar o seguinte, o lado de você ficar parado e comer pizza é legal, você ir no bar, ter os seus momentos sociáveis, e também é muito legal você treinar, deixar de ter uma vida boêmia, para você se dedicar aos seus sonhos, treinar, sentir endorfina, acordar cedo, ver o nascer do sol, os dois são muito legais, são muito benéficos. E eu acho que o equilíbrio é, é, o, é a palavra-chave para O essas duas ideal. coisas, sabe? Porque se você ficar 100% só em um e se dedicar, você vai se frustrar e pode acabar no meio do caminho parando. Eu concordo com você. Equilíbrio é tudo, porque senão é igual aquela dieta que é muito restritiva e você não vai conseguir manter pro resto da vida, né? Você só consegue por um período, né? Não consegue sustentar isso por muito tempo, né? Total, é exatamente isso. Ô Pepe, e os próximos desafios, cara? Eu sei que esse planejamento aí teu já tem algumas provas que eu não sei se todo mundo sabe. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses próximos desafios seus. Boa. Olha, os próximos desafios, eu nunca parei de evoluir nos meus desafios malucos, então os próximos são mais desafiadores ainda. Eu quero fazer a BR-135 agora, dia 8 de janeiro, para tentar uma vaga para Badwater, que é a ultramaratona mais difícil do mundo, né, no Vale da Morte. Esse é um sonho que eu tenho e tô correndo atrás. O Qual que segundo, é esse índice, Pepe? Que mal me pergunte, cara, só para a gente saber aqui. Como que funciona essa classificatória? O que você tem que fazer, na verdade? para você se classificar para Badwater, você precisa, primeiro, ter currículo, ter alguns pré-requisitos, então ter 4 ultras maratonas nos últimos anos, que mais? Aí as outras maratonas podem se considerar acima de 100 milhas, pode se considerar em pista 12 horas, 24 horas, né? Você tem que ter alguns pré-requisitos, tá? E aí você pode Uhum. aplicar. E se você fizer a BR-135, se você ganhar, você já tem o Golden Ticket e vai direto para lá. Ah, Então, entendi. é uma coisa que eu tô pleiteando, eu já fiz a BR antes, e aí eu quero tentar fazer hoje para ir muito bem, para ter mais currículo. É uma avaliação de currículo no final das contas, né? Porque para quem não ganha a BR-135, né? Então esse é o primeiro passo do ano, logo agora 8 de janeiro. Mas o meu principal objetivo do ano é fazer o Everest em abril e maio, fazer o Everest sem oxigênio. Eu que já estou escalando aí há 13 anos, né? Desde o Aconcagua, 12 anos, 13 anos. E eu já fiz todas as montanhas aqui de 6 mil metros da América do Sul. Todas não, né? Porque tem mais de 80 montanhas. Mas as maiores de cada país eu já fiz.
as mais significativas, as mais difíceis. Então agora me resta ir para o Nepal. E esse desafio, assim como Leme Pontal, assim como Rio de Janeiro, São Paulo pedalando, assim como Everest, eu acho que eu tenho capacidade e eu vou correr atrás disso, sabe? Fazer Everest sem oxigênio e me tornar o primeiro brasileiro com esse feito, a subir e descer sem oxigênio. Vamos em busca disso, né? Abril e maio tá aí, se Tá Deus muito quiser. próximo, cara. Tá muito próximo já, né? Tá muito próximo. E ó, se alguém estiver assistindo, tiver uma empresa e quiser patrocinar, tô aceitando patrocínio, porque realmente é uma expedição muito cara em outro país. Os FIIs do governo nepalês é muito alto, então eu preciso de patrocínio. Se alguém souber de algum patrocínio e quiser patrocinar a expedição, estou aberto aí para novos patrocínios. Não, legal, legal, Pepe. E, cara, eu agora, antes não é nem encerrar, eu vou falar aqui sobre os apoiadores, mas antes eu tinha mais uma coisa para te falar, cara. Eu estava procurando, acho que eu até mandei no seu zap aí, eu estava procurando, eu sei que você adora recorde Guinness, cara. E eu estava procurando alguma coisa que ninguém fez ainda. Falei, cara, eu vou procurar, vou achar e vou mandar pro Pepe. E aí eu pesquisei um tema, cara, não encontrei nada a respeito, não vou falar aqui, porque vai que alguém escuta a gente falando e sai da nossa frente. Mas depois eu queria te fazer esse convite, cara. Pode ser quando você voltar de mais um recorde que você vai conseguir lá no Nepal, para convidar você para fazer um outro recorde aqui em Boituva, cara. Ah, bora pensar nisso daí. Cara, perto das coisas que você faz é mamão com açúcar, cara. Mamão com açúcar. Depois eu vou te mandar no teu particular, você vai curtir da ideia, cara. Você vai curtir. Tá aí. Tamo Tô aberto, fechado? tô aberto. É sempre uma loucura diferente, tô aberto. Boa, então demorou. Depois eu vou te passar qual que é a ideia, você vai curtir. Essa daí, eu acho que dá até para você fazer aí agora, no começo do ano, antes do Nepal. É coisa boba. Cara, eu vou falar um pouco aqui dos nossos apoiadores do canal. A gente tem um momento aqui, Pepe, que é o momento SPG Energia. É um parceiro do canal, Tripulantes, e também parceiro do Adriano Consorte. A SPG Energia você encontra projetos comerciais e industriais. A era da energia renovável chegou, não perca tempo, deixa o sol pagar a conta para você. Energia fotovoltaica, mobilidade elétrica. Consulte a SPG Energia, faça o orçamento e conte com o profissionalismo da SPG para orientar no melhor projeto e em pouco tempo você vai deixar de gastar com sua conta de energia e deixar o sol pagar a conta de energia para você. O momento SPG Energia, você vai relembrar uma situação que você vivenciou, que você tinha programado, tinha feito todo um trajeto ali para ser feito, e ela fugiu ali do controle, você achou que não ia dar, precisou ir longe na sua mente para resgatar a energia que faltava para completar o seu desafio. Você tem algum exemplo aí, cara? Caraca, tenho alguns, Tem alguns, né, cara? mas antes de continuar, eu queria agradecer, na verdade, os seus apoiadores, que, cara, hoje em dia, ser atleta no Brasil sem apoio, ser atleta profissional, atleta amador é muito difícil. E ter apoiadores que estão com você, eu queria agradecer eles, cara, por isso, viu? Hoje eu tenho, por exemplo, a probiótica que me apoia e eu sou muito grato a isso porque essa questão da energia, cara, a gente queima muita energia e sem eles também não tem como a gente ir mais, assim, até na esquina, sabe? E, inclusive, fazer um gancho aqui, a gente podia pensar em alguma coisa assim, né? De energia, energia elétrica, quem que é mais resistente. Ah, vamos pensar num negócio assim, né? Vamos viajar numas coisas aí, cara. É. Inclusive, o Rodrigo da SPG, ele está aqui nos acompanhando. Aposto que ele está adorando essa ideia, cara. Aí, ó. Aí, ele perguntou aqui, né? Que suplemento esse cara usa. Ele mandou essa É. mensagem quando ele tava falando das alucinações, né? É, Aham, aham. O que nós mas estamos legal. tomando? Ô, Rodrigo, obrigado aí por apoiar o canal, apoiar o Adriano. A gente precisa de mais pessoas com cabeça aberta como vocês, viu? Parabéns. Cara, e vamos falar aqui também da Padaria Andréas, o maior destaque aqui da cidade, a região que mais cresce da cidade, a padaria une espaço, conforto, comodidade, um estacionamento para clientes. Hoje o estacionamento é muito, muito importante.
Então você tem lá seu estacionamento para parar e aproveitar os bolos, pães, doces, tudo fresquinho, um excelente ambiente para apreciar essas delícias. E a Padaria Andrés do meu amigo Daniel. Daniel, muito obrigado pelo apoio e pelo fortalecimento aqui no nosso canal. Academia Espaço Superação, na região central de Boituva. Na Academia Superação você encontra dança, spinning, área kids, uma equipe de professores e funcionários de primeira linha, equipamentos novos. E eu sempre falo aqui que o melhor cartão de visita de uma academia é o tempo que as pessoas ali, os alunos estão lá. Todo mundo desde o início lá com a Jo, todo mundo que está lá nunca mais saiu, essa que é a verdade. A galera é uma grande família. PHS Comercial, mais de 30 anos de tradição, tudo para festas, reuniões, eventos, doces, produtos e confeitaria. Chocolates, muito mais, preço diferenciado. Quem conhece a PHS sempre volta. PHS do meu amigo Dantas, que também está aqui na live, nos apreciando, nos acompanhando a gente. O Dantas, que assim como o Rodrigo, cara, é muito legal que esses caras se inspiram na gente de verdade. O Dantas sempre correndo, pedalando. O Rodrigão aí partindo, já fez maratona, já fez, cara, tá buscando melhorar a performance agora. É um rato de academia, todo dia tá na academia, isso é muito legal. La Saporita, sua melhor experiência gastronômica em Boituva. Surpreenda-se com rodízio italiano todas as quintas-feiras. Na La Saporita abre de quarta a segunda, ou seja, segunda-feira, dia da live, a La Saporita está aberta. Você pode ligar lá, fazer seu pedido. Ambiente familiar, cardápio que surpreende os exigentes paladares. Experimente a piadina de filé mignon com cebola caramelizada. Vocês não vão se arrepender. E desde já eu quero agradecer a La Saporita que deu uma ideia muito legal que a gente já pôs em prática. Em janeiro, a gente sorteou no clube de membros do Tripulantes um jantar. O jantar chama Jantar Planilha do Seco. E aí a gente vai fazer em janeiro aí com a Milka, que foi a ganhadora, e com o marido dela, o Thiago. Vai ser muito legal aí uma noite, um jantar lá no La Saporita. Quero falar do Bazar São Judas Tadeu, 55 anos atendendo em Peró e região. O Bazar São Judas possui materiais de escritório, eletrônicos, materiais esportivos, brinquedos, entre muitos outros. Muitas empresas da região orçam com o Bazar São Judas Tadeu. Então, você que não conhece essa ferramenta, cote com o Bazar São Judas para atender a sua empresa com entrega inclusa, tá bom, pessoal? JC Clima Climatizadores de ar, porque um ambiente climatizado aumenta a produtividade. Venda e locação de climatizadores, seja para festa, casamento, para a sua empresa, aniversário, a JC Clima está sempre presente nos melhores momentos. Ar limpo, saudável, menor consumo, silêncio e principalmente a umidade ideal. Velox Assessoria, para quem está começando a correr ou que ainda já está procurando uma meta, pretende melhorar seu desempenho, procure a Velox. Conte com a Velox com planilhas de treino personalizadas, metodologia de protocolo de treinamento baseados nos seus limiares e zona de treinamento. Testes realizados no Estúdio Velox, acompanhamento de médicos, nutricionistas e fisioterapeutas. Conte com a Velox Assessoria para alcançar os seus objetivos. Fisiopilates, especializado em recovery para atletas, massagem miofascial, pilates, acupuntura, ozonoterapia, bota de compressão, entre muitos outros. A Cat sempre muito antenada de tudo que há de mais novo com relação à fisioterapia. E o que eu sempre falo aqui, não espera machucar para você se cuidar. Fisioterapia hoje em dia é prevenção, você faz antes de se machucar. E conte aí com a Cat da Fisiopilates, que entende demais desse assunto, tá, pessoal? Finalizando aqui, Mundo Verde. Na Mundo Verde você encontra chá, suprimentos, bebidas, tudo que você precisa para melhorar sua performance, facilitar o seu dia a dia. Tudo com preço baixo, qualidade e um toque de comodidade que só o Rodrigo da Mundo Verde pode dar. Convido você que não conhece, aqui na Zélia de Lima Rosa, conhecer a Mundo Verde, cara. Mundo Verde que está aí junto com os nossos apoiadores em todos os eventos esportivos aqui da região e principalmente de Boituva. São realmente apoiadores do esporte, são empresas que fazem a diferença aqui na nossa cidade. Muito obrigado a todos vocês. Uau. Pepe, cara, eu vi aqui, no podcast, acho que foi do Michel, do Endorfina. Cara, você deu uma filosofada tão legal, cara, que eu não sei se você consegue repetir aquilo que você falou, cara. Mas você na verdade, traduziu o que todo, acho que, cara de endurance, de ultra distância pensa
mas muitas vezes não consegue falar, descrever em palavras o que a gente sente, né, cara? Você falou que a ultradistância, em primeiro lugar, é o físico, né? E o físico você treina, você arduamente ali trabalhando, constante, aumentando o volume, você alcança uma forma física muito legal. E na ultradistância não há dúvidas que você vai exaurir todo o seu físico em um determinado momento, não vai ter mais para onde recorrer. E aí você vai recorrer para o mental. Tudo isso são palavras tuas, tá? Aí você recorre para o seu mental. Cara, acabou o físico, vai lá, mental, mas chega uma hora também, cara, que você começa a se perguntar o que eu estou fazendo aqui, e aí começa a ir por água abaixo, você também começa a exaurir tudo, começa a ter tédio, começa a ter medo, começa a se perguntar. E aí, cara, você falou um negócio que eu nunca tinha parado para pensar, daí vem o espiritual, cara, que parece que abraça tudo isso e você aquela história que todo mundo fala que na ultramaratona, na ultradistância, às vezes você morre e renasce de novo. Eu acho que o espiritual é isso aí, cara. É a hora que a gente renasce de novo e da onde parecia que não tinha mais de onde tirar, você volta e é ali que você descobre, e é ali que as coisas acontecem e você chama de estado de plenitude, né, cara? Cara, você tem que gravar isso aí, e autenticar e assinar embaixo, cara. Foi uma descrição do que realmente a gente sente. E por isso que cada vez mais as pessoas se apaixonam aí por ultradistância, né? Pois é, eu até fico pensando o quão difícil é transformar esse sentimento em palavras, sabe? Porque você sente, né? E a gente tenta explicar o que que é isso através da palavra do português, mas às vezes falta, né, a forma de expressar isso, né? E aí, bom, tentei, de certa forma, conseguir ali. Realmente é muito isso, né? Você exaure o corpo, aí vem aí a mente fala para você continuar. E aí você exaure a mente já está cansada, sua mente quer sabotar, ela quer o conforto, ela quer comida, quer calor. E aí vem o espírito, né? Que é quando você extrapola todos os seus limites, quando você liga realmente o foda-se, sabe? Você fala, meu, eu vou acabar esse negócio, eu vou terminar, eu vou além disso, eu sou capaz demais. E aí você abandona os seus limites, né? Que a gente é colocado os nossos limites pela sociedade, né? Então, o meu limite antes, né, na pandemia, era uma maratona, né? Que era o auge da capacidade. E aí eu falei, cara, quer saber? Foda-se, eu vou acabar esse negócio, vou fazer. E aí você vai sofrer, vai bater na porta e você vai passar aquilo. É a hora que você passa aquele limite, aí você fala, uau, do que eu sou capaz, sabe? E aí, e aí amadurecendo esse pensamento, que eu sempre me propus a fazer coisas mais difíceis, indo além, quando eu sofria muito, inclusive hoje eu repostei um vídeo do Eike Batista que ele falou assim, deu uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo agora, ele falou, quando você sofre muito, você desperta o seu espírito. Alguma coisa assim que ele fala, né? A partir de um sofrimento muito intenso, você descobre o seu sentimento, o seu espírito. E realmente, quando você tá numa outra maratona, que você já se exauriu, você já tá 30 horas correndo e você ainda falta mais de uma maratona para você correr, você fala, meu Deus, do que eu sou capaz? E você se põe numa situação tão humilde, tão vulnerável, que você, assim, qualquer coisa daquele momento, uma pessoa vem com uma água, vem com uma palavra de incentivo, vem com um tapa nas costas, vem com uma palavra de gratidão, sabe, uma palavra calorosa, aquilo é a coisa mais linda, mais sublime que você pode receber. E, e assim, esse é um sentimento muito forte, que sempre eu sinto isso e quero continuar sentindo, sabe? É um momento que você se conecta no presente, nada mais importa a não ser os sentimentos de bondade, de gratidão, de amor, de afeto que você tem pelas pessoas, sabe? E eu acho que só nesse momento que você está vulnerável, sabe? Você está cansado, você está com o pé doente, você está com fome, você quer desistir, mas você sabe que você não vai parar. Então, quando você se coloca nesse momento, você, cara, você transcende muitas coisas, muitas, você transcende dor, transcende os seus limites, e você descobre algo muito maior, sabe? Muito, muito além de você, do seu físico, sabe? Nossa, é difícil falar, né? Mas quem já É, fez ultramaratona, quem já passou por essas coisas,
sabe, sabe o sentimento que eu tô querendo passar em palavras, sabe? Cara, e vale lembrar que para chegar nisso, nessa sensação que você descreveu, que para mim é muito parecido. Quem aqui nunca assistiu uma Olimpíada, algum brasileiro ou até de outro país que emocionou você ver o cara subindo no pódio, ganhando ouro, sabe quando escorre lágrimas? É uma sensação muito parecida que a gente sente a hora que é essa sensação que você falou, né? Só que antes de você chegar nessa sensação, você passa por uma parte muito ruim, que é totalmente oposta, que é aquele negócio que alguém fala alguma coisa para você, você está estressado, você está irritado, você está com fome. Então você precisa ultrapassar essa parte para chegar nessa que é da plenitude que você falou, né? E É muitas vezes engraçado, as pessoas não estão dispostas a ultrapassar aquela parte estressante ali, né? Esse que é o ponto, né? Olha que engraçado, você falou isso daí, e eu vou ter a BR agora, né? Eu vou com carro de apoio, né? E ainda estou selecionando quem vai fazer meu apoio, porque eu sempre gosto de pegar pessoas que eu não conheço até, para, de certa forma, passar a energia do que é uma ultramaratona, da BR e tal. E aí eu fico pensando, pô, será que eu chamo esse meu amigo? Aí eu falo, putz, eu posso acabar a amizade com ele, porque É, vai chegar porque. nesse momento de estresse, né? Aham. E pode ser ruim, pode ser prejudicial. E outra coisa que é engraçado, né, que as pessoas não passam desse limite. Eu tava com a minha namorada agora e a gente foi correr. A hora que tava voltando para casa, um calor danado, ela pegou e pulou na piscina com tudo. Eu sempre falo pra gente fazer banheira de gelo, porque no começo é muito desconfortável, é muito ruim, dói, mas depois que você sai, você fica revigorado, você se sente tão bem, tão forte, né? Quando você tá na cachoeira, você sai revigorado, sabe? E aí ela falou, Pepe, olha, eu tava duvidando, mas realmente eu tô me sentindo tão bem agora, depois que a gente saiu da piscina, subiu pro apartamento, tô me sentindo tão bem. E as pessoas, sabe, param, elas não entram na água fria, sabe, com medo. Esse é o limite delas. Só que a hora que elas entram e veem que tem muito uma coisa muito melhor, os benefícios, o sentimento, você fica tão mais maravilhado que aí elas passam a acreditar e superam esse limite, né, antes imposto. E agora o limite delas é outro. Só que as Uhum. pessoas param nesse limite, né? As Sim. pessoas não entram na água fria, né? É, Então, isso para a vida, a gente usa a água fria como exemplo, né? A banheira de gelo, mas é para a vida, as pessoas não passam disso, eu não consigo correr 10 quilômetros, eu não consigo escalar, eu não consigo isso, eu não consigo acordar cedo para ir, não tenho disposição para aquilo. Cara, quanto limite, sabe? Para de se impor esses limites, passa isso para você ver como que é bom, sabe? Então, é uma coisa. É muito doido pensar essas coisas, sabe? é isso mesmo, cara. E, cara, é isso. Eu acho que foi exatamente como eu pensava, cara. Acho que você é um cara que inspira a gente demais aí. Muitas pessoas vem inspirando há muito tempo e cada vez mais pessoas. Quero parabenizar aí o seu trabalho. Toda essa. A gente se encontrou algumas vezes aí em algumas provas. E que bom, cara, que isso aconteceu. A gente cruzou o caminho e você está aqui hoje no Tripulantes, cara. É uma honra muito grande ter você aqui no Tripulantes, viu, cara? Que massa, pô, eu que agradeço o convite, é meio difícil, né, hoje em dia, mas eu acho que incentivar o esporte, incentivar outras pessoas é a nossa missão, sabe? Aqui com o seu canal, com meus esportes, eu com os meus canais, incentivar pessoas a se descobrirem, superarem seus limites, sabe? Eu acho que essa é a nossa missão. Então, estamos aqui, eu que agradeço o convite, e é isso, vamos para cima, no que vem sempre tem mais desafios. Top de linha, cara. Obrigado mais uma vez. Depois da live aqui eu vou deixar salvo no meu canal, quem quiser assistir em um outro momento. Vou salvar também no YouTube Tripulantes Podcast para quem prefere assistir aí na plataforma YouTube. E mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam, que assistiram e que ainda vão assistir essa live mais tarde. Joia? Pepe, boa sorte na BR-135, já está batendo na porta aí. Boa sorte com os seus apoiadores para você conseguir realizar o teu mais um recorde no Nepal. Vamos torcer por você. E na sequência nós vamos bater um recorde aqui em Boituva junto. Combinado? Olha, fica o convite aí, bora. Show de bola. Obrigado, cara. Abração. Valeu, Valeu, cara. Tchau, abraço. tchau, pessoal. Valeu.